Antropologia significa visão de humano, né? E cada psicologia tem a sua antropologia, cada psicologia tem a sua visão do ser humano. Então, como é que a psicologia transpessoal vê o ser humano? Em primeiro lugar, a aceitação das instâncias superiores de consciência e desse potencial humano. Seria justamente isso, né? Nós temos vários níveis, várias frequências de consciência e, através de determinadas técnicas, foi estudado e foi compreendido já que nós podemos atingir esses estados mais ampliados de consciência para poder gerar uma transformação na nossa vida. Por exemplo, a gente sabe que quando a gente sonha, o nosso sonho tem um funcionamento diferenciado da nossa consciência de vigília, não é isso? E aí foram feitas pesquisas, né, alguns autores da Transpessoal trazem isso, pesquisas, por exemplo, com mestres espirituais do Oriente que praticavam meditação. E aí foi descoberto que a mente ela tem 4 frequências. A frequência θ, que é essa frequência quando nós estamos acordados, a frequência alfa, que é o estado ali entre o acordado e o dormindo, a gente chama o estado de relaxamento, né, quando eu estou em alfa. A gente tem a frequência θ, que seria o estado do sono com sonhos, é quando a gente sonha, e a gente teria a frequência delta, que seria o sono mais profundo e reparador, que é uma pequena parte da nossa noite. Algumas pessoas, por ansiedade, por alguns transtornos mentais, não conseguem atingir esse estado e aí tem dificuldades por causa disso, mas foi descoberto que, dependendo da quantidade de anos de meditação que cada um desses mestres orientais tinha, eles conseguiam entrar em estados mais profundos dessa mente. E aí o estado delta, que é o sono mais profundo, eles conseguiam acessar isso acordados, e é um estado de frequência cerebral tão baixo que é quase como se parassem essas frequências cerebrais, mas ao mesmo tempo ele estaria completamente presente, completamente acordado ou desperto, dependendo da palavra que a gente acreditar aí que seria melhor, né? Enquanto que nos primeiros anos, os primeiros 15, 20 anos de meditação, a gente só conseguiria atingir o estado alfa, de vez em quando o estado θ, não é isso? E o delta seria realmente um estado mais profundo, entendeu? Segundo ponto, destaque para os aspectos transcendentes e espirituais do ser humano, como a gente já falou. Terceiro ponto, superação da condição humana, extrinsecamente humana, para uma condição transhumana, transpessoal, cósmica e sistêmica. Seria justamente essa compreensão de que eu não sou um ser humano isolado do mundo e do universo. Eu sou conectado, eu faço parte de um sistema. Do mesmo jeito que no meu próprio corpo existem vários sistemas e é a inter-relação deles que faz tudo funcionar com harmonia, no universo tudo são sistemas, na minha família tudo são sistemas, as minhas relações são sistemas, e o equilíbrio desses sistemas vai também estar interrelacionado com o meu equilíbrio. A saúde desses sistemas, dessa vida, desse cosmos do qual eu faço parte, vai estar interligada com a minha saúde, né? Com a minha vivência do que é ser esse ser humano. Então seria mais ou menos a ideia de que qualquer separação seria uma ilusão, né? Eu estou conectado, querendo ou não. Qualquer atitude que eu tomo, qualquer escolha que eu faço, de alguma forma vai influenciar todo esse campo, todo esse contexto ao redor de mim. Um outro ponto seria a busca da transcendência como parte da natureza humana. E aí existe um ponto importante que é o seguinte: não precisa você ser um ser humano buscador da espiritualidade, não precisa você ser um místico para você buscar a transcendência. Todos nós buscamos a transcendência de uma forma ou de outra. É o que acontece, por exemplo, aí é que está a questão. Muitas vezes a gente busca essa transcendência de uma maneira inconsciente. Então, às vezes, por exemplo, na busca desses estados ampliados, que são estados curativos para a minha mente, né? Às vezes eu vou procurar esses estados, por exemplo, em substâncias químicas, né? Seja no álcool, seja no fumo, nos vícios de maneira geral. E aí a gente parte daí também para as substâncias ilícitas, para as drogas, né? E o que é que o ser humano busca quando está buscando isso? Está justamente buscando uma saída, uma fuga, uma libertação para essa sensação de estar preso em si mesmo. Preso no próprio ego, preso na própria história de sofrimento, de dor, de angústia, tá entendendo? E essa busca de transcendência, então, é uma busca natural nossa. Às vezes a gente busca isso na religião, às vezes a gente busca isso nos nossos relacionamentos, às vezes a gente busca isso no esporte. Então, cada um de nós, em algum momento da vida, teve esse momento de busca. E cada um de nós também, em algum momento na vida, teve esse momento de conexão com algo mais profundo. Seja a religião,
seja a saúde através do esporte, seja a busca de um significado mais profundo da vida, seja uma leitura que me fez entrar num estado de, puxa vida, como isso é interessante, quer dizer, o êxtase, a abertura para uma ideia nova, né? Tem aquela frase que diz que a mente que se abre para uma ideia nova nunca mais vai ser a mesma, não é isso? Vocês já devem ter visto. Então é tudo isso que são esses estados ampliados, tá certo? E aí a psicologia transpessoal vai se propor como um método de estudar e de promover esses estados, acreditando que na medida em que a gente promove isso, a gente também promove saúde, cura, mudança e transformação para as nossas vidas. O penúltimo ponto, atenção à busca da realização espiritual como uma necessidade básica do ser humano. E aí existem muitos significados para o que seria a espiritualidade e a gente vai aprofundar mais isso em outro momento. Mas num primeiro momento eu estabeleceria uma divisão, como existindo, né, didaticamente. Existe a religião e existe a espiritualidade. Né? A religião, eu já falei para vocês, né, que é uma dimensão mais temporal, mais das relações humanas, enquanto que a espiritualidade é uma busca mais pessoal, de um significado e de uma conexão mais profunda com a vida. Né? Então, enquanto que a espiritualidade ela é única e exclusivamente minha, a religião ela pode ser nossa. Né? Eu posso fazer parte de um grupo religioso, mas a espiritualidade ninguém pode me dar e também é um tesouro que ninguém pode tirar de mim. Aquilo que eu conquisto espiritualmente passa a ser parte do meu ser. Nada pode tirar, ninguém pode tirar. Certo? O último ponto, a busca de um crescimento emocional e da satisfação de necessidades superiores. Quem já teve a oportunidade de ver a pirâmide de necessidades de Maslow, né? A gente tem aquela ideia de necessidades básicas, necessidades sociais, necessidades de aceitação, não é isso? E lá na ponta, necessidades de autorrealização. E a necessidade de autotranscendência, que é a necessidade superior, que a psicologia transpessoal fala, ela estaria atravessando tudo isso. Então, por exemplo, mesmo que a pessoa esteja passando necessidades físicas, mesmo que esteja passando por necessidades econômicas, financeiras, passando por uma crise no relacionamento, mesmo assim ela está em busca dessa dimensão maior, até para dar um sentido mais profundo para essa crise. Aí ok, às vezes a pessoa vai procurar na religião, às vezes vai procurar nos estudos, às vezes vai procurar na droga, infelizmente, que é o recurso que se tem, né? E falta na nossa sociedade caminhos que promovam, e é uma duplicidade aí, ao mesmo tempo falta, mas ao mesmo tempo hoje existem muitos caminhos, muitos buscadores, muitas pessoas dedicadas a essa busca mais profunda, né? Mas a grande questão é essa, que ninguém pode dar isso para você. Só você pode se encontrar com essa dimensão mais profunda sua, e as várias experiências, os vários caminhos, eles têm o objetivo de fazer você entrar em contato com isso. Então, um bom mestre não é aquele que te dá algo. O bom mestre é aquele que te faz entrar em contato com essa tua dimensão. É aquele que te faz descobrir essa dimensão mais profunda dentro de ti. Né? Enquanto que outros tentam comercializar isso, outros tentam enclausurar isso, né? Isso só pode ser encontrado em um determinado livro, em um determinado espaço, com determinados líderes, e na verdade não é assim. Né? Na verdade isso está dentro de cada um de nós, essa dimensão mais profunda. Alguma dúvida, alguma pergunta? Por favor. Então, nesse contexto do homem, bio, psico, social e espiritual, a religião está no social, como você falou, essa parte da religião dogmática, né, teria na parte mais social e a espiritualidade na última dimensão, né? E aí eu vou voltar a essa tua pergunta mais na frente, mas é mais ou menos por aí. Mas sempre lembrando que essa é uma divisão didática, tá? Não quer dizer que a religião seja errada e a espiritualidade certa. Não. A religião pode se unir com a espiritualidade. Se na sua religião você consegue ter essa conexão com essa dimensão mais profunda. Agora, se você vai para a religião apenas como um lugar físico e aquilo não muda em nada a tua vida, né? Como a gente tem, por exemplo, alguns líderes políticos no nosso país que supostamente são religiosos, né? Mas a gente sabe o que, alguns estão fazendo, isso não é espiritualidade, né? Isso é apenas a religião numa dimensão social, né? Certo? A espiritualidade pode entrar em contato com a religião também. Bio, psicossocial, pode entrar em contato com psicossocial. Pode entrar em contato com as 4 dimensões. Ela atravessa as 4 dimensões, né? Tá bom? Obrigado pela pergunta. Próximo
último slide. Esse slide é um slide muito importante, que é o slide da emergência espiritual. É como a psicologia transpessoal vê o sofrimento humano, tá certo? E aí, assim, quem de nós aqui nunca passou por um momento de dor, né? Quem de nós não passou por um momento de angústia? Hoje em dia, uma das maiores demandas, né? Eu que sou psicólogo clínico, uma das maiores demandas é justamente a agitação nas crianças, a ansiedade nos adultos, né? E essa ansiedade, essa agitação é justamente essa falta de algo que era para ser nosso, era para a gente ter contato, mas de alguma forma nos falta, a gente não encontra. Por mais que a gente viva numa sociedade em que a gente tem cada vez mais externamente, parece que cada vez mais existe um vazio internamente, não é isso? E aí a psicologia transpessoal vai trazer a ideia de emergência espiritual. Existe inclusive um livro chamado Emergência Espiritual, tá bom? E a emergência espiritual, ela fala de quê? Olha só o primeiro ponto. Experiências de crise e transformação da consciência, tá certo? Então, toda experiência de sofrimento, seja um movimento, por exemplo, de uma perda, seja um final de um relacionamento, seja uma transformação na sua vida, uma criança que muda de escola, um animalzinho de estimação que falece, ou até mesmo a perda, uma pessoa que nunca teve a oportunidade de conhecer um pai, de conhecer uma mãe, tudo isso são dimensões do nosso sofrimento que de alguma forma atinge cada um de nós. E quando nós estamos diante desse sofrimento, muitas vezes nos faltam recursos para poder encontrar um caminho que faça sentido à nossa vida, não é? É muito difícil, né, confesso para vocês, trabalhar o tempo todo com o sofrimento humano, certo? Vocês vão ser psicólogos, vão ser, né, independente da área que vocês forem, por mais que a gente se prepare, é algo muito difícil, é muito desafiador, porque cada sofrimento é diferente, cada ser humano é diferente, e não existem respostas prontas para cada caso. Existem caminhos, existem trilhas, existem partilhas, e nessa busca junto com o outro a gente vai procurando justamente dar um significado, quer dizer, dar uma saída para esse sofrimento. E ao mesmo tempo, enquanto existe vida, existe sofrimento. Existe uma ideia espiritual que diz que esse mundo é um mundo de ilusões, é um mundo de sofrimento, né? É um mundo de vícios, de negatividade, e todos nós estamos, de certa forma, mergulhados nesse mundo. Imagine que você é uma esponja e essa esponja é colocada dentro de uma piscina cheia de lama, né? Como é que vai ficar essa esponja também? Cheia de lama, mas que você não queira, né? Então é preciso que se encontre práticas, técnicas, momentos na sua vida de você parar e fazer uma limpeza internamente. Do mesmo jeito, muitas vezes eu digo isso para os meus clientes, que do mesmo jeito que a gente já tem a compreensão de que a gente pode e precisa tomar banho todo dia para que a gente limpe o nosso corpo externamente, a gente também precisa ter uma forma de limpar a nossa mente todo dia, nem que seja 5 minutos, né? Nem que seja em momentos de 1 minuto. Se você tiver 5 momentos de 1 minuto ao longo do seu dia, você também vai ter essa limpeza acontecendo, né? O que não pode é eu passar ao longo da minha vida toda uma vida esquecido de mim mesmo, toda uma vida voltado para fora e voltado para uma busca externamente, que por mais que eu ache que, né, por exemplo, tem momentos que a gente acha que quando eu me formar eu vou ser mais feliz, né? Provavelmente alguns de vocês que estão aí nos primeiros semestres pensavam, quando eu passar na faculdade eu vou ser feliz, né? Quando eu resolver aquele problema eu vou ser feliz. Quando eu comprar um carro novo, quando eu comprar uma casa nova, quando eu tiver um emprego novo. E assim o ser humano vai sempre adiando a sua felicidade. Quando eu tiver um relacionamento novo, e sempre eu coloco para o outro ou para o externo essa felicidade. Mas na verdade essa busca dessa felicidade ela não pode ser encontrada externamente, ela só pode ser encontrada internamente, né? E quando eu me dou conta disso, de que aquilo que eu tinha e perdi me faz entrar num momento de crise na minha vida, seja uma crise econômica, financeira, seja uma crise afetiva, emocional, e aí muitas vezes elas estão interligadas, eu começo a me dar conta de que aquele modelo que eu tinha de vida não serve mais para mim, né? E aí muitas vezes, o que às vezes é a neurose? É eu tentar continuar lutando para viver aquele mesmo modelo, né? Tem um autor da Transpessoal que diz que você tentar se adaptar a uma sociedade doente é também um sinal de doença, é mais um sinal de neurose, né? Tem um livro da Transpessoal que se chama Normose, a patologia da normalidade. E o que é a normose?
é a busca de se tornar um ser humano normal, igual a todo mundo, aceito por todo mundo, ao invés de procurar entrar em contato com essa dimensão mais profunda. Porque quando eu vou entrar em contato com isso, eu me torno diferente dos outros. E aí me vem o medo de ser excluído, o medo de ser diferente, o medo de ser ridicularizado, o medo de não ser aceito por essa sociedade, não é isso? E aí é como se eu dissesse para vocês que a gente precisa encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas, entre essa busca interna de adaptação, de encontro com essa verdade, com esse tesouro mais profundo do meu ser, e ao mesmo tempo com essa busca externa de adaptação às demandas que a vida traz para mim. De alguma forma, todos nós temos que nos relacionar ou não. Pode ser que eu me case, pode ser que eu fique solteiro, mas todos nós temos que nos relacionar. Nós vamos ter clientes, nós vamos trabalhar numa empresa, ou em organizações, ou em escolas. Então o ser humano ele é compelido ao relacionamento, né? Ele não tem escolha, né? E aí a gente chega num momento que eu posso não escolher, mas esse não escolher também é uma escolha, não é isso? Vai dizer Sartre, né? E nesses momentos de crise eu sou compelido a uma transformação. Eu tenho que mudar o meu modelo de mim mesmo, eu tenho que mudar as minhas crenças, os meus valores, o meu mapa da realidade, para que eu possa viver uma realidade mais significativa, para que eu possa viver uma vida que me faça mais feliz e para que eu possa encontrar uma forma de não curar completamente o sofrimento, mas ao mesmo tempo ir encontrando, nem que seja aos pouquinhos, essa cura, né? Então isso é uma coisa muito importante para quem passa pela dimensão da clínica, seja como terapeuta, seja como cliente, é que a gente não encontra uma cura definitiva, tá certo? O que a gente pode encontrar são momentos, e esses momentos são pequenos momentos de cura, pequenos momentos de renovação interna, e aí nesses momentos de renovação interna é como se eu ganhasse um novo fôlego para dar mais alguns passos. E a busca continua, né? Não tem nenhum momento da nossa vida em que a gente chegue nessa perfeição, porque essa evolução é uma busca contínua. Então, são patamares. E quando eu transcendo de um patamar para outro, normalmente vem essa sensação de êxtase, de felicidade, de abundância, de plenitude, mas logo, logo aquilo que me trazia felicidade é de alguma forma transformado. Vamos supor que eu fiquei muito feliz porque passei na faculdade, entrei no meu curso de sonhos, vou me tornar psicólogo, né? E aí o que é que acontece? Aí vem as provas, vem os desafios, vem o final do semestre e tudo isso vai trazendo sofrimento para mim, né? Vamos supor que eu me forme, aí vem um outro sofrimento, é o sofrimento do vai, meu Deus, onde é que eu vou trabalhar agora, né? E aí, depois eu supero esse sofrimento, vem de novo felicidade, e assim a gente vai na nossa vida caminhando, né? Costurando a nossa vida entre felicidade e infelicidade, né? E essas polaridades da nossa mente, da nossa vida interna, vão se expressando também, né, nessa interação com a nossa vida externa, tá certo? Um segundo ponto dessa emergência espiritual é essa ideia de ritos de iniciação, tá bom? O que é que são ritos de iniciação? Nas religiões antigas, principalmente nas religiões aborígenes, existiam momentos em que o iniciado ele tinha que passar por uma prova. E essa prova, ela fazia com que a gente passasse por um grande sofrimento, era quase como um momento de vida ou de morte. E aí, ao passar por esse momento de vida ou de morte, a gente se transformava. E aí a gente deixava aquele mundo anterior e a gente passava a fazer parte de um novo mundo. Então, por exemplo, existia, alguns de vocês devem ter visto, né, que em algumas sociedades, na Grécia Antiga, por exemplo, as crianças eram afastadas das suas mães, né, e aí iam treinar com os guerreiros. Então, o que é que era isso? Ele deixava o mundo da infância e ele passava a viver um outro mundo, o mundo dos homens, não é isso? Ele tinha que deixar esse mundo para começar um novo mundo. E esse novo mundo, ele começava a se dar conta de uma série de valores, de uma série de formas de percepção da vida completamente diferentes, né? Esses ritos de iniciação, eles são encontrados também em algumas religiões, inclusive na modernidade. Tem algumas religiões que têm essa compreensão de níveis, e então algumas verdades, alguns conhecimentos só são passados para adeptos mais antigos que estão ali há mais tempo. E no século XIX, na nossa humanidade, a gente também teve muitos movimentos que foram aqueles movimentos das sociedades secretas, né? Não sei se algum de vocês já estudou alguma coisa sobre isso, mas nas sociedades secretas também existia isso. Os iniciados, eles tinham
compreensões da vida que eram diferentes. Não existia o conhecimento livre como o que existe hoje, a acesso disponível a todo mundo, né? E aí a gente pode dizer que na nossa sociedade a gente tem conhecimento de qualquer coisa que se queira, mas a gente pode afirmar que ainda existem os níveis de iniciação. Em que sentido? Na medida em que a nossa experiência ela é limitada. A gente pode ter conhecimento de tudo, mas uma coisa é eu saber na minha mente, ter a informação, e outra coisa é eu saber com o meu coração, com o meu corpo, com a minha totalidade, que é quando eu experimento isso de verdade, né? Então, na modernidade, por exemplo, Jung falava isso, e alguns analistas junguianos trabalhavam isso, que a própria psicoterapia é um momento de iniciação. Os seus valores são questionados, a sua vida é transformada, e você é compelido a procurar uma transformação de significado para a sua vida. Então, a psicoterapia funciona modernamente como um ritual de iniciação. E a gente vê vários movimentos, né, movimentos espiritualistas, movimentos de busca do ser humano, que também vão funcionando como iniciação. E, ao mesmo tempo, alguns desses ritos, eles ainda existem, vivem na nossa sociedade. Por exemplo, quando eu me formo, né, e passo para o mundo do trabalho, isso é uma iniciação. Eu transformo o meu modo de ver a vida, né? Quando eu me caso, por exemplo, isso é também um novo nível de iniciação. É uma outra forma de ver, de viver, de sentir. Quando eu me torno pai, quando eu me torno mãe, isso também é um rito de iniciação, que a própria vida me impõe. E aí é uma diferença realmente, né? Você ter alguém ali dependendo de você ou de você não ter, né? É outra forma de ver, de viver, de experimentar a sua vida, tá certo? Então a psicologia transpessoal ela vai olhar para isso como algo muito importante também na nossa emergência espiritual. A emergência espiritual pode ter dois significados. Primeiro, de emergência como crise, que é o momento de sofrimento, que eu falei, mas emergência também tem o significado de ascensão, de emergir. Exatamente. Então tem esses dois significados mesmo, é proposital. É proposital. Então é emergência de que eu estou ali emergindo para um sofrimento que vai emergindo da dimensão mais profunda da minha mente, mas é também de emergir para um nível mais profundo, mais amplo, mais significativo de vida, de crescimento também, tá? Existia um místico cristão, católico, chamado São João da Cruz, que escreveu um poema muito famoso, na forma de um livro, chamado A Noite Escura da Alma. E alguns dos psicólogos transpessoais estudaram essa noite escura da alma como uma metáfora muito significativa dessa emergência, dessa passagem do sofrimento até esse novo estágio de transformação, de cura, de ressignificação da vida. Então, todos nós temos esse momento de noite escura da alma, né? E mais modernamente isso acontece nas nossas crises internas, nos nossos momentos de sofrimento, nos nossos momentos de luto, de perda, e para quem às vezes passa ou conhece alguém que passa por uma depressão, por uma doença psíquica, a doença também faz parte desse caminho, faz parte dessa noite escura da alma, né? Mas é nessa noite escura que a gente tem que procurar a nossa luz, tá certo? O simbolismo da doença é um ponto importante da gente pensar. Existe um livro chamado A Doença como Caminho, que vai dizer que nenhuma doença ela é sem sentido, toda doença ela tem um significado, tá certo? Então tudo aquilo que nos acontece, mesmo aquilo que acontece de ruim, tem um propósito oculto que é de nos ensinar. Então se eu tenho determinada doença, como por exemplo fibromialgia ela tem um significado, né? E aí eu convido a vocês a procurarem um pouco mais para entenderem um pouco sobre isso, né? Se eu tenho um determinado sintoma no meu corpo, como dor no joelho direito, isso vai ter um determinado significado, né? Então, assim, as minhas emoções elas vão gerar efeitos diferentes no meu corpo. Por exemplo, é muito comum em pessoas que passam por grandes conflitos emocionais a recorrência de dores de cabeça, né? E aí existe aí o simbolismo da dor de cabeça como estando associado à raiva, por exemplo, né? É muito comum a gente ter, por exemplo, dificuldades como gastrite associado à ansiedade, a preocupações, né? E aí existe também essa inter-relação entre as duas coisas. Veja bem, não é que uma coisa cause a outra não, tá bom? Apenas é uma correlação, as duas coisas aparecem juntas. Ao mesmo tempo que eu tenho gastrite,
normalmente eu tenho ansiedade, ou então pressão alta e ansiedade, também as duas estão muito correlatas, né? E aí outros momentos que vão aparecendo, né? Por exemplo, muitas vezes é estudado que quando na pessoa existe algum movimento de tremor, por exemplo, né? E aí desde um tremor simples, um tremor no olho, uma palpitação, a gente treme quando está nervoso, não é isso? E aí uma pessoa que tem um tremor recorrente, ela vai ter esse tremor ali como uma forma do corpo dela liberar alguma emoção, né? Seja de nervosismo, de tensão, de ansiedade, de raiva, né? Então, a doença ela tem um simbolismo, a doença ela tem um significado e ela deve ser interpretada. E quando eu aprendo com a minha doença, quando eu vejo ela como a minha professora, ao invés de ver ela como minha inimiga, eu passo a viver uma vida com outro significado mais profundo também. Então, se trata de um novo paradigma também, de não excluir a doença como algo que eu não quero para mim, e sim de incluir como algo que eu vou incluir na minha vida como parte desse caminho de evolução, de aprendizado, de crescimento. Na minha experiência como estudante de psicologia, por exemplo, eu fiz parte de projetos que trabalhei com crianças com câncer, com pacientes terminais, e o próprio câncer também foi estudado por alguns autores como uma correlação também emocional, né? Quando a pessoa trabalha essa dimensão emocional, se torna mais digamos assim, mais facilitada a própria cura, né? Não é que o emocional vai curar o câncer, mas se torna mais facilitada a cura. Aí, Né? no caso, seria qualquer tipo de doença? Então, qualquer tipo de doença tem um significado, né? Mas aí cada doença particular vai ter um significado específico, né? Eu também não posso fazer uma espécie de mapa dos sonhos, nem um mapa de doenças, né? Então, eu não posso dizer que a ansiedade, por exemplo, é porque você teve raiva do seu pai ou raiva da sua mãe. Eu posso ter ansiedade por causa da minha alimentação, por exemplo, né? Se a gente come muito açúcar, se a gente come muita comida industrializada, a gente pode ter ansiedade. Então existem outros tipos de causas de doença que não somente... Pode ter também. Mas tem um significado, por que é que eu estou fazendo isso na minha vida, né? Então é uma alteração, né? Se eu bebo muito, por exemplo, ou se eu fumo muito, normalmente aparece a ansiedade também, tá entendendo? E o que é essa ansiedade? É um sinal de um desequilíbrio na minha vida, né? Seja eu fumar demais, seja eu beber demais, seja a minha ansiedade porque eu estou com um excesso de tarefas na minha vida, que não consigo equilibrar a minha vida. Às vezes vem ansiedade também por muito tempo sem fazer exercício, atividade física, né? Então tudo isso é sinal de que tem algo na minha vida que não está adaptado. Mas, por exemplo, Aí eu vou